Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da questão das visitas durante o período de festas. Isso porque as pessoas às vezes ficam um pouco confusas com relação a Natal e Ano Novo, quem vai ficar com a criança no Natal, quem vai ficar no Ano Novo. Então, a gente vai começar falando a respeito dos casos em que tem ordem judicial. Quando tem uma decisão judicial ou que homologou o acordo entre o pai e a mãe com relação à guarda e às visitas, ou que julgou um processo litigioso atribuindo a guarda a um, a visita ao outro. Nessas duas situações, nós temos uma sentença judicial. E na sentença vai estar esclarecendo, vai estar especificando lá como vai ser a visitação, tanto no Natal quanto no Ano Novo. Via de regra, como que isso acontece? Quando tem acordo no processo com relação à guarda e visitas, os advogados eles vão peticionar ao juiz pedindo para que seja homologado aquele acordo e ele já estabelece como vai ser a visita. Então, por exemplo, se a guarda é da mãe e a visita é do pai, o pai vai pegar a criança na casa da mãe, por exemplo, na véspera de Natal. Então, em um ano é com a mãe, outro ano é com o pai. Então, o ano em que o Natal for com a mãe, véspera de Natal e dia de Natal, a criança passa com a mãe e aí se reveza no Ano Novo. No Ano Novo ela vai ficar com o pai, tanto a véspera quanto o dia de ano, né? Com a questão, aí entra aquela questão do pernoite, que geralmente o pai pega, por exemplo, às 10 horas da manhã de um dia, vai devolver no outro no final do dia, mas como a gente está falando de Natal e de Ano Novo, a gente sabe que as comemorações elas ultrapassam o dia inteiro, né? Geralmente começa na véspera e vai até o final do dia seguinte. Nada impede que, mesmo tendo estabelecido qual é o direito de visita com relação a Natal, Ano Novo, quem vai começar, nada impede que o pai que passou o ano passado o Natal com o filho, que esse ano ele passe de novo o Natal. Às vezes acontece de terem famílias que o Natal elas gostam de fazer as comemorações em família e deixam para viajar no Ano Novo. Então, muitas vezes é mais prático, por exemplo, a mãe ficar no Natal com o filho, porque às vezes ela tem um compromisso no Ano Novo, então nada impede que se converse e ao invés de revezar essas datas, que se mantenha, não tem problema nenhum. O que não pode é não considerar a decisão do juiz. A decisão existe para disciplinar, para formalizar uma situação que o que se espera é que ela seja natural, né? Fica complicado ficar, cada vez que vai fazer alguma coisa, tá olhando lá a decisão do juiz para poder cumprir. A decisão, gente, é um espelho, né? Então eu tenho que estar sempre verificando, se eu tenho dúvida, eu vou até lá, eu verifico como que ficou decidido, para que eu não infrinja nenhuma regra, para que evite de entrar em desacordo com a parte contrária. Mas nada impede que no cumprimento dessa obrigação, havendo acordo entre pai e mãe, possam fazer de maneira diferente. Não tem problema nenhum, né? Um outro detalhe que é importante frisar e que vez ou outra eu sou questionada com relação a isso. E aquele pai que tem o direito de visita e ele nem aparece dia de Natal? Ou se aparece, não faz questão de pegar a criança para passear. Gente, hoje em dia a gente não está mais naquele campo de que a mãe tem a guarda, o pai tem a visita, ele visita se quiser. Via de regra seria isso, né? Mas com as ações cada vez mais frequentes no judiciário, se reclamando de abandono afetivo, é importante a gente prestar atenção com relação a isso. Então, aquele pai que tem o direito de visitar o seu filho, é conveniente que ele exerça esse direito, não é? Porque o que acontece? Toda vez que a gente tem uma situação onde eu posso fazer ou não determinada coisa e eu não faço,
nasce para a parte contrária a necessidade dela estar preenchendo aquela lacuna que o pai está deixando. Então vamos supor, é Natal, o pai não apareceu. Imagina a situação da mãe. A mãe tem que se virar para dizer alguma história para a criança, ou para levar a criança para algum lugar, ou inventar alguma atividade, alguma coisa que desvie o pensamento da criança daquele vazio, daquela tristeza que ela está sentindo porque o pai não apareceu. E muitas vezes acontece que isso vira rotina. Então passam anos, 2, 3 anos, o pai nunca aparece. E de repente, de uma hora para outra, Natal desse ano é o pai. Fazem 3 anos que o pai não aparece, né? A última vez que viu a criança, por exemplo, a criança tinha 2 anos. Agora a criança já está com 5 anos. Aí, véspera de Natal, aparece o pai. Eu quero ficar com meu filho. A mãe pode proibir? Não, não pode. Mas aí a gente está falando de uma criança que ela não teve convivência com o pai. Viu o pai às vezes uma vez, faz muito tempo, nem lembra mais da cara do pai. E olha aí o problema, né? A criança começa a chorar, começa a espernear, cria um conflito ali entre o pai e a mãe, e o pai quer levar de todo jeito. Então é por isso que a gente diz, é importante que o pai exerça esse direito dele, mesmo que ele não possa ficar a véspera de Natal e o dia de Natal com o filho. Vá ver seu filho. É direito seu e direito do seu filho de ter a sua presença, não só no dia de Natal e no dia do Ano Novo, mas no decorrer do ano. Porém, quando a gente fala de criança, particularmente nessas datas, porque a criança fica esperando a presença do pai, ela acha que ela vai passear, né, que ela vai curtir alguns momentos ali com o pai, e o pai não apareceu. Então, sempre, dos dois lados, bom senso e lembrando que seja lá qual for a decisão do pai ou da mãe, quem vai ficar no Natal, quem vai ficar no Ano Novo, mas sempre levando em conta o melhor interesse para a criança. Quando eu vou decidir com o pai da criança o que vai ser feito, eu preciso verificar o que é melhor para o meu filho naquele momento, né? Convém eu levar ele à força se ele não está querendo ir? Ou será que seria bacana eu ficar por aqui mesmo, na casa da mãe, brinco um pouquinho com a criança, exerço o meu direito ali de pai, ofereço o meu afeto para o meu filho, e a hora que a criança voltar a se acostumar comigo, eu levo para passear, né? Porque muitas vezes a gente vê, conforme eu disse anteriormente, brigas intermináveis por conta disso, porque às vezes aquele que ficou ausente muito tempo, ele não entende que esse afeto, esse vínculo aqui, ele não vai resgatar de um dia para outro, chegando com um presente nas mãos. Não é assim que funciona, gente. Criança não é massinha de modelar, né? Que nem criança nem gente, né? Que às vezes as pessoas têm um determinado comportamento a vida inteira e de uma hora para outra elas mudam, esperando que a gente é como se o tempo tivesse congelado. Não tem aquela brincadeira de criança paradinha aí? Então ficou paradinha ali esperando o ano todo passar, esperando uma série de tempo, e a pessoa retorna como se nada tivesse acontecido, imaginando que agora não é mais estátua, volta a funcionar. E como se a gente tivesse um botão ali automático para voltar a ser o que a pessoa espera naquele determinado momento. Criança é do mesmo jeito. Até pior, porque criança, ela é muito sincera, ela é muito transparente. Então, se ela não está sentindo determinada coisa, a pior situação é forçar aquela convivência, forçar aquele contato, se naquele momento a criança não está preparada, tá bom? Via de regra é isso. Aqui a gente falou sobre direitos, né? Direito e respeito ao exercício desses direitos, porque da mesma maneira que a gente aconselha as mães que auxiliem os pais no exercício desse direito de visitas, a recíproca também é verdadeira. Pais, respeitem essas mulheres que estão cuidando dos filhos de vocês, que têm a guarda de direito desses filhos, mas que toda aquela dificuldade de doença, de necessidades, de escola, de educação, está a cargo dela no dia a dia.
né? Então é muito injusto às vezes a gente ver uma visita num determinado dia que se cobre tudo o que aconteceu às vezes durante a semana, e aí as pessoas veem, mas fulano tá cometendo alienação parental, não sei o que. Gente, uma coisa é quem convive com a criança todos os dias, outra coisa é aquele que vai aparecer uma vez por ano para visitar o filho, tá? Nesse caso aqui específico, eu tô falando daqueles casos do pai que aparece só no Natal, tá? Não estou falando aqui daquele pai super presente, que tá sempre procurando saber como está o filho, que visita, que liga, que é atuante, que vai na reunião de escola. Não é isso. A gente, nesse caso aqui em particular, estou falando daquele pai que aparece só de vez em quando, e às vezes a criança não está acostumada com ele. Tá bom? Então vamos respeitar o tempo da criança, vamos respeitar a educação, a criação que essa mãe está dando para a criança, e as mães da mesma maneira. O pai que estava ausente pode ter tido algum motivo ou não, o que importa é que nesse momento ele quer ter esse contato com o filho e é importante, tá bom? Gente, espero que tenha sido útil para vocês. Não é só uma questão aqui, assim, de que está chegando o Natal e a gente tem que ficar bondoso, não é isso. É sempre bom senso, né? Filho é filho, independente de data festiva, e as nossas responsabilidades para com eles, elas não mudam em razão das datas, tá bom? Muito bem. Peço a vocês que, se foi útil para vocês, se vocês gostaram, que vocês curtam, que vocês compartilhem com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, toca aqui no sininho para você saber quando eu estou chegando com um vídeo novo. E eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Muito obrigado, fiquem com Deus.